do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito. O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram, prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco do óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ides comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegando também as outras jovens, lhe disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho ele tem muito a nos ensinar. O Senhor vem falar para a gente estar atento, para não perdermos a nossa salvação. Mas também a gente tem que estar atento neste mundo para as graças que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Quantas vezes a gente deixa passar? Quantas vezes o nosso desleixo, a nossa preguiça, o nosso relaxamento espiritual, a nossa mornidão faz com que a gente se relaxe espiritualmente e as graças que deveriam ser nossas acabam não sendo. Por quê? Porque a gente mesmo é culpado, porque a gente mesmo deixa passar. A gente sabe que uma graça passada, uma graça que passou, ela não vai voltar para nós. O Senhor, ele prepara outras coisas, mas aquilo que era para ser nosso, que a gente deixou passar, aquilo não volta mais. O Senhor é tão bom e tão misericordioso que ele nos dá novas coisas. Mas a gente quantas vezes perde pela nossa ingratidão, perde pela nossa preguiça, perde muitas vezes por culpa nossa mesmo. Quantas vezes a gente perdeu o que deveria ser nosso, passou diante dos nossos olhos e a gente estava com o olho fechado, a gente estava cego espiritualmente, a gente não era capaz de ver e de reconhecer qual o plano de Deus para nós. Aqui as 5 virgens, as 5 jovens prudentes, elas se prepararam. O Evangelho fala que elas também dormiram, elas também descansaram naquela noite. Só que elas estavam preparadas. O que era necessário para elas, para ir ao encontro do noivo, era ter aquele óleo reserva, e elas levaram. Mesmo tendo dormido, elas não foram imprudentes, elas dormiram, mas elas estavam preparadas para qualquer momento o noivo chegar. E o noivo chegou. Que a gente também, em nossos momentos de descanso, a gente não esteja totalmente despreparado como as imprudentes. Essa falta de prudência nossa faz com que a gente perca a nossa salvação. A gente muitas vezes pode deixar passar as graças, mas que os nossos olhos estejam abertos para que o principal a gente não perca, que é a nossa salvação. Que a todo momento, que a todo custo, apesar de muitas vezes a gente parar e descansar, mas quando a gente escutar aquela voz, a gente saiba quem está falando conosco, que é o próprio Deus nos chamando, nos convidando a ser dele, a se voltar para ele. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.